Boa noite, preciosos irmãos. Mais uma vez convosco para estudarmos estas perguntas e respostas, perguntas feitas ao irmão Brana e respostas dadas por ele. Estas perguntas e respostas, essa série de livros 1, 2, 3 e 4, então foi do ano 64. Foi a última série de perguntas e respostas que o irmão Brana teve. Isso depois dele pregar os selos, de acontecer aquelas revelações. Então, é claro que o irmão Brana ele tinha uma melhor compreensão de todas as coisas. E essas perguntas, essas respostas que ele deu, já foram dadas dentro do conhecimento, da revelação completa, da abertura dos selos. Então não há o que questioná-las, pelo menos para os que creem nessa mensagem. Hoje nós temos a pergunta 8. Ela é uma pergunta um tanto extensa, um pouco confusa, mas vamos procurar compreender a pergunta para também podermos compreender a resposta dada pelo irmão Brana. A pergunta foi esta: Irmão Brana, aqui tem uma pergunta que tem sido em certa forma confusa para muitos de nós aqui. Em algumas gravações você fala unicamente dos judeus sendo salvos depois que a noiva for raptada. Por favor, explique abundantemente acerca dos gentios que não entram no rapto. Eu entendi que você disse que os gentios que foram deixados passaram pela tribulação e deram suas vidas pelo testemunho de Jesus. Quando ele regressa dos gentios aos judeus, quando ele se torna dos gentios aos judeus, não há mais oportunidade para que os gentios sejam salvos. Só os gentios que hajam sido salvos, mas não receberam sua verdade do dia final. Entrarão no período da tribulação e depois serão salvos no fim. Está isto correto? Por favor, explique por que crê. Porque você disse que só entraria um pequeno número no rapto, que será do povo que crê no Senhor agora, e não creem na forma que você prega esta mensagem do tempo do fim, serão eles salvos? E a irmã assinou o seu nome. Então, para que você possa entender um pouco a pergunta, a confusão é esta. A primeira coisa que o irmão Brana, a pessoa diz: algumas gravações você fala unicamente dos judeus sendo salvos depois que a noiva for raptada. Entende? E a segunda etapa dessa mesma pergunta é assim: fala abundantemente acerca dos gentios que não entram no rapto. Então, irmãos, a primeira coisa antes de eu entrar na resposta do irmão Brana, isso para o bem do entendimento correto das Escrituras, você tem que entender
o papel de Israel no plano de Deus. Como você também tem que entender que Deus não trabalha com dois povos ao mesmo tempo, com Israel e com os gentios. Por isso, Paulo explica bem claro em Romanos, do capítulo 9 até o capítulo 11. Eu recomendo que você leia. Quando Deus voltou para os gentios, vamos dizer, quando Jesus ele veio, foi rejeitado por Israel. Porque se Israel reconhecesse a Jesus como Cristo, tudo teria encerrado por ali. E nós, gentios, pessoas que não são israelitas, estariam perdidos. Então, o que nós vemos? Deus cegou a Israel para que não visse a luz. Deus o cegou propositadamente para que essa luz viesse para os gentios, viesse para nós, e de entre os gentios, Deus tira um povo para o seu nome. É claro que a noiva de Cristo, ela é composta de todas as pessoas, de todas as nações, povos e línguas. E é claro que há israelitas ali. Portanto, a igreja do início, a igreja cristã, ela era composta mais por judeus, por israelitas. Pedro, Paulo, João, todos eles. E o evangelho esteve mais entre o povo judeu, ali por uns 20 anos, esteve mais entre o povo judeu. A igreja nasceu no dia do Pentecoste, nasceu com judeus, Deus derramando do seu espírito. E essa era, então, Paulo, pelo ano 53, por aí, foi que levou o evangelho aos gentios. E você veja a sabedoria de Deus, como Deus usou a Paulo. Caso contrário, o que seria do cristianismo se ele não tivesse ido aos gentios? Ele nada mais seria visto do que como um ismo, um povo, um ismo saído do judaísmo. Quer dizer, o cristianismo saído do judaísmo seria visto como apêndice. Mas Deus é tão sábio, elegeu a Paulo, e o evangelho se foi para os gentios. Por isso que as eras da igreja, ela não começa, ela não é contada. O profeta não conta a partir do dia do Pentecoste. Ele conta a partir do ano 53, quando o evangelho se foi aos gentios, quando o evangelho estava em Éfeso. Então, esses 20 anos não foi contabilizado, mas eles existem, porque eles eram cristãos. Então, você observa que a primeira era ela está dividida em duas etapas, podemos ver assim, entende? E daí as eras da igreja, Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardo, Filadélfia, Laodiceia, as 7 eras, elas representam a dispensação da graça. Seria como uma cana com 7 gomos. Éfeso veio do ano 53 a 170, Esmirna 170 a 312, Pérgamo 312 a 606, Tiatira era negra, a mais longa, durou quase 1000 anos, veio do ano 606 a 1520, quando veio a reforma com Martim Lutero, na era de Sardes, a quinta, 1620 até 1750.
Então veio a era de Filadélfia, com João Wesley, a era missionária. E veio essa era de 1750 a 1906. Tudo isso ao redor dessas datas, porque não é uma coisa precisa. Assim como o dia entra na noite e a noite sai do dia, veja vocês, assim também as eras, elas fazem isso, elas se cruzam um pouco, elas entram na outra, por isso sempre diz, por volta. E essa última era, ela começou, a era Laodiceia, do ano 1906, por volta, e ela termina com o arrebatamento. Então, se nós estamos aqui, não aconteceu o arrebatamento, não é certo? E, aliás, não terminou a era, se ainda estamos aqui. E esta era Laodiceia, vamos dizer, ela também tem duas etapas dentro da mesma era. A primeira etapa foi Deus trabalhando com os pentecostais. E a segunda etapa é justamente quando veio a mensagem, Deus enviou o mensageiro, e do meio dos pentecostais, no meio dos pentecostais, das denominações, foi pregada a mensagem quando não havia mensagem. E Deus tirou, então, um povo, uma outra etapa, mas dentro da mesma era. Se alguém lhe disser que a era Laodiceia terminou, está mentindo. Para você entender melhor o que nós estamos tentando falar, basta olhar uma planta. Você põe a semente no chão, ela cai, ela vai morrer para poder germinar. Vamos dizer um milho, ou feijão, ou trigo, ou arroz. Vamos tomar o milho. Essa semente caiu e morreu, mas ela brotou com Martim Lutero. O que foi Martim Lutero? O pé de milho, as folhas bonitas, verdes. Você pode olhar para a tua lavoura e dizer, está bonito meu milharal, mas não tem espiga. Qual foi a segunda etapa? Qual é a segunda etapa dessas espigas, desse pé de milho? Ele vai dar o quê? O pendão, a florada, porque senão ele não vai germinar e sem santificação ninguém vê a Deus. Você está entendendo? Essa é a segunda etapa. Mas qual é a terceira etapa? É a boneca do milho, a palha. E quando vem a boneca, não vem o grão, mas o grão vai se formar dentro daquelas palhas. A palha é só para proteger. E então, a palha é os pentecostais, é a primeira etapa desta era, que é os pentecostais. É a palha. Mas a semente não herda com a palha. Mas a semente vai crescer, vai desenvolver dentro daquela palha. Entende? E quando a semente está pronta, podemos ver que aquela palha vai amarelando, não é assim? A palha vai amarelando, as folhas vão amarelando, é a morte. Então o pé de milho representa os sistemas, mas esses sistemas, eles vieram para trazer o grão. O grão é o que representa a noiva. Então hoje nós não estamos mais no tempo da palha, mas do grão. Por quê? O que era no princípio tem que voltar agora, porque é o grão que vai para o celeiro. Deus toma o seu grão. O colono leva o grão, ele vai colher o grão. Mas onde está o grão? Ele não depende mais do sistema.
ele está maduro. Ele já amadureceu, por isso que o sistema morreu. Por isso que eis que estou à porta e bato. Deus não está mais dentro do sistema. Mas enquanto esse grão não for no arrebatamento, não for colhido, não terminou a era da igreja. Por isso nós vemos em duas etapas a era de Laodiceia. Primeiro veio com a palha, mas o grão. Agora, se você disser, não existe isso, então olha a natureza. Deus pode errar, a natureza pode errar o tanto quanto Deus pode errar, disse o profeta. Você já viu o grão se formar fora do sistema? Até o sabugo pertence ao sistema. Está bem. Então, essas 7 eras é onde Deus tem a sua noiva. Segunda coisa, você tem que entender que há 2 igrejas, a de primeira e a de segunda, a noiva e a igreja. As virgens nécias que passará pela tribulação, a noiva ela não irá passar. Então você tem que entender estas coisas. Deus trabalhando com Israel, encerrou e veio trabalhar com os gentios. E mesmo entre os gentios há 2 igrejas, a noiva e a igreja. A noiva que vai no arrebatamento é a igreja que fica para pagar pela sua negligência na tribulação. Você pode pensar, mas você está falando, explicando, deixa o irmão Brana explicar. Então, não custa nada a gente sempre aprender um pouco mais. E repetir as coisas corretas, Paulo diz que isto é segurança para nós. Por isso ele diz, não me canso de vos explicar as mesmas coisas. Diz o irmão Brana, vamos ao que ele diz. Muito boa pergunta. Em primeiro lugar, a confusão é o que eu tenho dito acerca dos dias dos gentios terminados, quando na tribulação. Agora, eu não vejo gentios na Bíblia, a noiva gentia, a noiva, não a igreja gentia. Agora a igreja gentia passará através do período da tribulação. Porém, não para a noiva é a escolhida. Eles não passam através de nada senão o arrebatamento, o rapto. Apenas transformados e tirados do mundo, veem? Agora, explicarei isso numa pergunta adicional aqui, trazendo desde Lutero, e então verão o que significa. É o amadurecimento do corpo, vê? Então, parágrafos 300 e 145, vemos a noiva que não passa pela tribulação e a igreja gentia, tipo das virgens nécias, que irão passar pela tribulação, pagarão com suas próprias vidas. 146. Agora notem. Agora, os judeus que são deixados são a quem pregarão os 2 profetas, Moisés e Elias. Daí o irmão Brana diz, agora esse é o meu próprio pensamento, irmãos ministros, é minha própria forma que sinto que o Espírito Santo me tem revelado. Então vejam vocês. Em Apocalipse capítulo 11, nós temos ali as 2 testemunhas, que são Moisés e Elias. Eles pregarão o evangelho para os judeus. O judeu, ele não crê em profeta.
a não ser judeu, porque a própria Bíblia diz que eles deveriam crer em seus profetas. Eles não vão crer em gentios. Certa vez, o irmão Branham estava até com a passagem, ia para Israel, e Deus disse que não era para ele ir, não era a hora, e nem, a verdade, ele era pessoa. Por isso que Deus enviará Moisés, representando a lei, e Elias, os profetas, os arrebatados, as duas testemunhas, e eles pregarão quanto tempo? 1260 dias. De acordo com o calendário judaico, dá 3 anos e meio. É o que resta das 70 semanas. Estão restando esses 3 anos e meio, que é justamente o período da grande tribulação. Então, veja. Agora, a coisa seguinte a acontecer é que os judeus, a noiva gentia escolhida, seja arrebatada com o resto da noiva gentia escolhida que tem estado através das eras. Quer dizer, os irmãos que dormiram nas eras, eles ressuscitarão primeiro, diz a Bíblia em Tessalonicenses 4:16, que aqueles que dormem ressuscitarão primeiro. E depois nós seremos transformados e juntos subiremos a encontrar o Senhor nos ares. Então veja, aqueles que dormiram, têm estado dormindo nas eras, então ressuscitam, serão arrebatados à presença de Cristo nos céus, ressuscitam os mortos, falando da noiva. São transformados os que vivem e restam, e eles são arrebatados juntamente nos ares para receberem ao Senhor. Isso é a ordem do arrebatamento. Os santos que dormem em Cristo de todas as eras ressuscitarão primeiro. E a ordem da ressurreição, a gente vai adiantando um pouco aqui, é de trás para frente. Então, os últimos serão os primeiros serão os últimos irmãos que morreram, o último, a ressurreição começa por ele. E levanta-se, vamos dizer, de uma maneira super rápida, mas há um tempo para cada uma delas. Levanta os santos da era Laodiceia, depois da era de Filadélfia, e vamos até a primeira era, a era de Éfeso. E Estevão, pela Bíblia, foi um dos primeiros mártires que tivemos, não é isso? Então, essa é a ordem da ressurreição. E nós que estamos vivos seremos transformados, diz a Bíblia, em um abrir e fechar de olhos. Você receberá um pequeno impacto e deste corpo mortal será revestido da imortalidade. Este corpo corruptível será revestido da incorruptibilidade, porque os que ressuscitam já verão neste corpo glorificado, que é chamado corpo palavra. E juntos subiremos a encontrar o Senhor Jesus nos ares, no corredor da glória, não é? Olha bem, o irmão Branham está nos dando uma cronologia dos acontecimentos. Por isso ele disse, a primeira coisa seguinte a suceder, a noiva gentia escolhida vai ser arrebatada com o resto da noiva escolhida que tem estado através das eras. Serão arrebatados à presença de Cristo nos céus.
Os mortos ressuscitam, serão transformados que vivem e que restam, e eles serão serão arrebatados juntamente nos ares para receberem ao Senhor. 149. Depois da cerimônia das bodas da glória, a palavra bodas quer dizer casamento. Olha bem, Jesus, depois de haver arrebatado ao céu, Jesus, ele regressa à terra. Ele vem sozinho, né? E se dar a conhecer ao seu povo, tal como José do Egito, né? Se deu a conhecer a seus irmãos e sua esposa. Nenhum gentil estava presente, ninguém senão José, quando se deu a conhecer a seus irmãos. Todos entendem isto agora? Mesmo sua noiva estava no palácio, tipo que nesse tempo a noiva estará no palácio na glória. Então Jesus se dará a conhecer aos judeus. Vem, depois da cerimônia das bodas, os 3 anos e meio, o final da 70ª semana de Daniel, o Messias haveria de ser tirado na metade, e ele profetizou 3 anos e meio. Vamos parar aqui. A Bíblia, o Velho Testamento é um tipo. Então Jesus vem, leva a sua igreja, arrebata a sua igreja, depois das bodas, ele desce, já no final dos 3 anos e meio, na sua terceira vinda, porque a segunda é para arrebatar a igreja, e a terceira, ele desce para encontrar com os judeus. Veja vocês. Como José do Egito, lembra vocês, ao ler ali em Gênesis, na hora que José foi se declarar que ele era José para os seus irmãos, que era do seu sangue, José fez isso. Bateu as mãos, gritou e mandou que saísse todos os gentios, seus servos, todo mundo saiu da sua frente. E aonde estava a esposa de José? No palácio. Assim, quando José disse: eu sou José, vosso irmão, a quem vocês venderam. Então, isso é um tipo que quando Jesus se der a conhecer a Israel, olha bem, aí se cumprirá o que diz Zacarias. Eles olharão e dirão: que feridas são essas nas tuas mãos? Ele dirá: são as feridas com que eu fui ferido na casa de meus amigos. E nos diz a Bíblia que haverá um arrependimento, um pranto grande. A linhagem de Davi, de Asaf, de cada um deles chorarão à parte, suas mulheres à parte. Isso é quando é chamada a expiação, é o reconhecimento que Israel reconhece que Jesus é o Cristo. Veja vocês. Agora, Jesus, agora temos que falar um pouquinho sobre as 70 semanas de Daniel, porque ele diz assim: e ele, Jesus, profetizou 3 anos e meio e foi tirado. Então restam 3 anos e meio ainda para os profetas Moisés e Elias. E depois, ao final de seus 70 dias, não é dias, 70 semanas, como ainda determinou sobre o povo, segundo disse Daniel,
Então, no final destes 70 dias, o irmão Branda confundiu, é 70 semanas, Jesus tem que se dar a conhecer a eles. Ele é o príncipe que deverá vir aos judeus. Se vocês desejam saber dessas coisas de uma maneira mais de perto e profunda, você ponha na tua internet aí sobre as 70 semanas de Daniel. E nós demos uma escola dominical aqui em nossa igreja e explicamos abundantemente sobre isso, até com gráficos. Mas, rapidamente, para que você entenda, Daniel, ele diz que entendeu pelo livro de Jeremias 28, que ainda faltava 70 anos para 70 semanas para Israel. Daniel era um homem inteligentíssimo, entende? E ele estava já 68 anos ali na Babilônia. Quer dizer, faltariam uns 2 anos para Israel retornar à sua pátria. E o que seria de Israel? Seria restaurado. Essa era a ideia dos judeus e até hoje. Veja que em Atos capítulo 1, verso 8, creio que é 8, 7, 8, aquele irmão perguntou, Senhor, será nesse tempo que vai restaurar Israel? E Jesus disse, não competia eles preocuparem com isso. Mas o que é a restauração? É aqueles 6 propósitos. Cumprir a visão, a profecia, ungir o santo dos santos, que é o templo milenial, e aí por diante. Então, se você quer saber melhor, acompanha lá. Então, o anjo veio e explicou a Daniel que não era 70 anos, mas 70 semanas. Ele disse, da primeira semana, as 7 primeiras semanas, será a saída da ordem, até a restauração do templo, das praças e do muro. 7 semanas, uma semana tem quantos dias? 7. 7 vezes 7, 49. 49 anos levaria para isso acontecer. Mas se você olhar historicamente, você vai ver que foi muito mais de 49 anos. Mas você também vai saber que esteve parado aquela construção, o templo, entende? E teria que até as tranqueiras, as portas ser restaurado. Foi quando terminou com Neemias. Neemias fez isso no ano 445. A ordem saiu no ano 538. Israel, dali a 2 anos, começou a retornar à sua terra. Mas o templo, os muros, as praças, as portas, isso tudo levaria 7 semanas. De 70 semanas menos 7, faltas 63. Não é isso? E o anjo segue explicando para Daniel. 62 semanas depois da restauração, né? De 465, 62 semanas até o Messias. Você pode contar isso matematicamente. Você vai encontrar que dá pelo ano 4 ou 5, quando Jesus nasceu. Jesus nasceu no ano 4 ou 5 antes da era cristã. Também você vai encontrar uma diferença de anos, porque o ano do judeu é 360 dias, não é 365. Creio que vai ser perto de 11 anos, por aí. Mas acontece justamente quando Jesus veio. Daí diz a voz ali,
7 semanas com mais 62, 69. Falta quanto? Uma semana, não é? Uma semana tem quantos dias? 7. E na metade da última semana, a metade é 3 dias e meio. Cada dia representa um ano, 3 anos e meio, que é o que o irmão Brana está explicando aqui, entende? Que foi o que o ministério de Jesus durou 3 anos e meio. Então nós sabemos que há 69 semanas e meio, falta o quê? A meia semana, que é 3 anos e meio, que será os dias que Moisés e Elias pregarão, os 3 anos e meio, o final da 70ª semana, entende? E o príncipe haverá de vir. Então, desde que Jesus pregou os 3 anos e meio do seu ministério aqui, até os 3 anos e meio da grande tribulação, temos as 7 eras inseridas ali no meio, que é o tempo da graça. E Deus não trabalha com gentios e judeus ao mesmo tempo, por isso ele parou de trabalhar com Israel e veio com gentios e agora arrebata sua noiva e volta a trabalhar com Israel. Vocês entenderam? Mas é por aí que vocês vão entender pelas escrituras, pelas mensagens. E com humildade eu digo, volte e assista às 70 semanas de Daniel. Está no YouTube, essa pequena escola que demos ali. Ela vai lhe ajudar a esclarecer melhor. Então vamos seguir aqui. Agora, vamos voltar um pouco antes. A noiva gentia está no céu. E as virgens nécias, a virgem gentia não está para ser salva durante este tempo. Ela já tem sido salva, porém tem sido rejeitada na noiva. As virgens nécias não irão no arrebatamento. Faltou azeite. Faltou azeite. O azeite é o símbolo do Espírito Santo. Você sabe disso. Às vezes a gente encontra alguém que tem algum pensamento diferente de se você não crê nisso que eu creio, se você não vê isso, você não vai no arrebatamento. Olha, eu entendo uma coisa. A pessoa para não estar no arrebatamento é se ela não tem azeite. Se não tem o Espírito Santo. Você pode ter todo o conhecimento da Bíblia e não ter o Espírito Santo. Entende? Por quê? As virgens nessas não tinham azeite para as suas lâmpadas. E elas foram buscar, pedir para as prudentes. Mateus 24, vocês verão isso. E as prudentes disseram, não, para que não falte a nós e a vós, ide antes e comprai-o. E elas foram comprar. Essa é uma linguagem figurativa, porque não se compra com dinheiro. O Espírito Santo, Simão o mágico queria comprar o dom com dinheiro e Pedro chamou a atenção dele. Mas em outras palavras, eu vou explicar como a gente vê isso aí. As virgens nessas são crentes que não procuram viver uma vida cheia do Espírito Santo, uma vida mais profundamente com Deus. São virgens, quer dizer, puras, pessoas boas, pessoas de moral, tudo bem, mas não procura se aprofundar espiritualmente. Não ora, não jejuma, não busca. Daí elas vão dizer, dá-nos, nós queremos essa dinâmica que vocês têm. Nós queremos isto. Vai orar, vai buscar.
dirão as prudentes para elas. E quando elas vão se consagrar e buscar, o arrebatamento aconteceu. Por isso, aí é onde se vê que quando a dinâmica descer sobre a noiva, vai descer só sobre quem vai no arrebatamento. Isso é como a porta já se fechou para as nécias. E elas vão ver aquilo operando ali rapidamente, será uma coisa bem rápida. Eu não creio que é uma coisa para ficar por aí fazendo show. Não, será rápido, será para dar fé de rapto. Levar a igreja. Então, veja vocês, e elas vão procurar e não encontrarão. A noiva já se foi, a porta já se fechou. Não é isso que nós vemos aqui? E elas, as virgens nécias, entrarão no período da tribulação pelo tempo de purificação. Por quê? Ela tem rejeitado a Cristo, a palavra, para a sua purificação. Então ela tem que padecer por seus atos. Porém, a noiva que se tem convertido à palavra, uma expiação completa foi feita por Cristo, porquanto ele é a palavra. Esse corpo foi partido. E quando esse corpo foi partido, a noiva estava nesse corpo, porque é toda a palavra. Amém. Vocês veem? Quer dizer, a noiva está em Cristo. Quando Jesus padeceu naquele corpo, ele padeceu porque um homem e uma mulher são uma pessoa. Eva foi tomada de Adão e a igreja. O que sucedeu? Deus abriu um lado de Adão e dali tirou a companheira, a noiva. Entende? E no Calvário, Deus abriu o lado de Jesus e tirou a noiva. Veio? E quando Jesus morreu no Calvário, recordem, a noiva não foi tomada do corpo até que o corpo estivesse morto. Até que o corpo estivesse morto. Ele já havia morrido e eles iam quebrar suas pernas. E o profeta diz que não haverá nenhum osso quebrado. Salmo 34, 20. Assim sendo, de fato, eles retiraram o martelo para quebrar uma perna e um homem se aproximou com uma lança e a introduziu em seu coração e saiu água e sangue. Ele já estava morto. Ela já estava redimida no corpo por meio de sua morte. Assim sendo, não há mais período de tribulação e padecimento para a noiva. Vem, ela entra, porém a igreja gentia, que apenas crê nele, toma os credos denominacionais e assim sucessivamente. E mesmo como disse essa pobre pessoa, respondendo à pergunta que nós estudamos sexta-feira passada. Meu esposo e filho ainda amam as coisas do mundo. Vejam, eles não têm aceitado essa redenção, porque quando aceitas, te purificas automaticamente. Aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. Nele não há desejo, nada, pelas coisas do mundo. Jesus disse, aquele que ama o mundo, ou as coisas do mundo, o amor de Deus não está nele. Ele não está enamorado do noivo, veio. Portanto, ela tem que pagar essa penalidade. Ela não é salva durante esse tempo. Ela está salva da morte eterna. Porém, terá que passar através da tribulação para a purificação. Vem ao que me refiro agora. Isso.
Eu creio que isso conclui essa pergunta. Vejamos algo mais bem aqui. Ainda comentando esse ponto, da igreja a virgens nécias, elas têm que ir para a tribulação. Elas vão pagar pela negligência. O pastor ensina, a palavra ensina, a mensagem ensina, tudo ensina, e a pessoa vai levando uma vida frouxa e acha que é o suficiente, não precisa disso, acha que é extremismo, é legalismo, ora. Há uma chance de ser salvo, mas terá que pagar com a própria vida. A Escritura diz que depois da igreja ir, então o diabo fará guerra à semente da mulher. E diz assim, e os matará. Não é isso que nos diz? Ali em Apocalipse. E os matará. Vão ser perseguidos como cães. Entende? O sistema mundial, a besta, eles os perseguirá. E os matará. Claro que vai ser salva. Vai ser salvo, vai ser salva. Mas no último dia, quando houver a ressurreição geral, justo e injustos, ali, então, vinde benditos de meu Pai. Ali há várias classes que formam esses benditos de meu Pai. Inclusive, esses que morreram. Entende? Pelo nome de Cristo. Agora, você acha difícil obedecer, minha irmã, meu irmão? Acha pesado o mandamento de Deus? Olha, muitos não gostam de ir no dentista. Eu sou um deles que não gosto. Mas hoje a coisa é tão diferente do que antigamente. Você vai ali, o dentista enfia uma agulha aqui, anestesia, você não sente nada. E ele trabalha com seu dente, aquela coisinha barulhenta ali, que para mim até me tira o ar. Mas, lembre, hoje nós vivemos um tempo de anestesia, temos a graça de Deus, a bênção, o favor de Deus para vencer as tentações, para poder obedecer. Você acha pesado? Então, minha irmã, meu irmão, a tribulação é sem anestesia, será arrancar no buticão. Antigamente era na pinça mesmo, ali na truquez. É desse jeito. Se você não entrar agora pelo caminho da obediência, esse é o caminho, mas há esperança de ser salvo. Mas, ó, vai pagar com a própria vida. Por favor, explique por que você diz que só entraria um pequeno número do rapto. São estes na terra que têm que ser transformados. Quer dizer, o pequeno número não é a noiva toda, é o pequeno número dos que têm que ser transformado hoje. Porque não são muitos, irmãos. A noiva é pouca. Entende? Mas quando ajunta os crentes de todas as eras, são milhões. Por isso o irmão Branham diz, respondendo o que a pessoa diz, por que você disse que só entraria um pequeno número no rapto? Daí o irmão Branham diz, esses são estes na terra que têm que ser transformados, quer dizer, estão vivos. Jesus disse, estreita é a porta e espinhoso o caminho, e poucos são os que o encontram. A pergunta outra vez, que será das pessoas que creem no Senhor agora e não na forma que você prega? Eles não têm que crer isto. Olha, o irmão Branham diz, eles não têm que crer isto, quer dizer, não tem que crer da forma que eu prego, veio. Não tem que crer isso. Para a mensagem do dia final. Serão eles salvos? Sim, se eles creem no Senhor, veem.
se não estão de acordo e dizem, eu não creio que ele seja a palavra, que Jesus seja a palavra, não creio que isso esteja correto, eu não creio no batismo do Espírito Santo, isso mostra para onde se dirigem ao período da tribulação. Porém, os que podem aceitar a palavra em sua plenitude, não eu pregando, porque é a Bíblia que diz assim, esse que aceita que é livre, porque a palavra já tem sido julgada. Então, o irmão Branham está se defendendo porque alguém diz, tem que crer no irmão Branham, como ele prega, tem que ser isso aí. Ele diz, não é eu como eu prego, não é eu. Você tem que crer de acordo com isso aqui, ó. Isso aqui. Agora, eu digo, examina o que prega o irmão Branham e vê se há alguma coisa fora disso aqui. Entende? Agora, não é o homem, mas é a palavra. Entende? É o que a palavra é Cristo. Agora, pode um juiz justo julgar um homem 2 vezes por algo se a penalidade tem sido paga? Se eu estivesse numa casa de penhora e você se aproximasse e dissesse, eu vou te redimir, e tu entrasse e pagasse o preço por minha redenção, e essa é a minha penalidade que me faz estar na casa de penhora, e tu pagas minha redenção, como pode o penhorista reclamar-me novamente? A menos que me venda de novo. Aí tem, quando rejeito a plenitude da palavra, plenitude quer dizer toda a palavra, né? Da palavra, então regresso outra vez à mesma loja de penhor. Vem. Depois, se posso, luto por minha saída. Porém, ele me redimiu. Bem, espero que isso tenho tantas aqui que quero obter, estas que terminam no primeiro lado da gravação e segue, o lado começa já com a pergunta número 9. Então, irmãos, em outras palavras, a noiva, ela não entra na tribulação, porque Jesus pagou o preço por ela quando ele morreu. Não há 2 julgamentos. Agora, se você que foi redimido, mas você volta para a casa da penhora, lá numa certa altura você deixa as escrituras, deixa a palavra, o profeta está dizendo, é como você voltar à casa da penhora. Nós temos que nos manter com a plenitude da palavra. Que Deus abençoe, boa noite, e desculpa tomar tanto tempo para essas explicações, mas é isto, é um culto que nós estamos fazendo e não simplesmente uma leitura com as respostas. A gente procura ampliar, procurar ajudar a vocês que desejam conhecer e se aprofundar nas coisas de Deus. Agora, tudo que eu sei, eu quero me justificar nisso, eu aprendi com a mensagem, o mensageiro que Deus nos enviou e me levou para dentro da Bíblia. Eu não tenho um pensamento próprio, meu próprio não. O que eu tenho, eu aprendi com o meu profeta, William Marion Branham. E a mensagem, ela te leva para dentro da Bíblia. Ela não te leva para fora da Bíblia. Ela não é uma segunda Bíblia, não. Ela é a Bíblia aberta, explicada para todos nós. Eu não preciso da Bíblia para explicar a mensagem me explica essa Bíblia. Que Deus abençoe e boa noite. Amém.